Olá, ponto de vista da medicina está começando. E nessa fase inicial do programa, eu queria chamar a atenção para o desperdício que há na saúde no Brasil. Por quê? Primeiro, indicação de medicamentos necessários e outros procedimentos também desnecessários. Exames em excesso. Por que isso? Porque a medicina é baseada em evidência científica. O que é evidência? Evidência é aquilo que eu não tenho a menor oportunidade de dar, que salta aos meus olhos, que não escapa à minha visão crítica do problema. Essa que é a evidência científica na qual a medicina tem que se basear. Na prescrição, em exames e outros procedimentos. O que é, como é que nós sabemos se é evidência científica ou não? Qualquer estudo em relação a medicamentos, procedimentos, os estudos terão que ser randomizados, controlados e duplo cego. Vamos traduzir isso. Controlado, comparação com grupo de controle. Randomizados, a escolha da pesquisa que você vai fazer, ela tem que ser aleatória. Randomizado quer dizer ao acaso. Não pode, não, eu vou pegar essa pessoa aqui para experimentar. E a interpretação dos resultados tem que ser duplo cego. Quer dizer, aquele que faz a pesquisa, ele não pode depois tomar as providências e falar, não, é isso. Tem que ser um outro que não conhece a situação. Se não for isso, o desperdício vai ser muito grande. Mas o assunto hoje é sobre ortopedia, irmã gêmea da reumatologia. Ortos em grego quer dizer corrigir, e pedos criança. Mas será que é só de criança? Não, porque na origem do termo era para corrigir malformações de crianças, né? E agora de adultos também. Está comigo aqui hoje, para conversar sobre isso, Dr. Carlos Fontoura. Bom dia, Dr. Hamid, bom dia a todos. Bom dia. Ortopedia infantil pode ser um pleonasmo, porque se a ortopedia, do ponto de vista histórico, era para corrigir pé de criança, falar infantil... Ortopedia infantil ou pediatra acaba sendo mesmo um pleonasmo, mas na origem, a ortopedia era direcionada à correção de deformidades e malformações, né? Isso chamava a atenção desde a infância, de modo que acaba que no início essa preocupação existia principalmente com deformidades em crianças, né? A gente naturalmente já se preocupa muito mais com o que deforma a criança do que o adulto. Então o tema inicialmente era direcionado assim. No caso, quais são os desafios? Porque lidar com criança é difícil. É muito, dá trabalho. E depois, a criança, ela tem os órgãos ainda em formação, e isso dificulta, às vezes, uma atuação clínica e, às vezes, até cirúrgica. Como é que você vê isso? Quais são os desafios para você? O principal desafio, quando a gente está em consultório, é com relação a tempo e paciência, né? Hoje, da forma como o mundo nos obriga a proceder, acaba que o tempo é o principal fator e a paciência às vezes também. Então acho que quem tem que lidar com criança em atendimento médico tem que se desvincular de tempo e tem que estar preparado com muita paciência, porque avaliar uma criança exige muitas vezes entender algo que a criança não sabe te dizer ou não sabe te informar, né? Do ponto de vista de primeiro momento no atendimento, é isso. Com relação ao aspecto técnico, há inúmeras dificuldades hoje. Há obstáculos que são colocados diante da gente por conta de circunstâncias, de dificuldades de suprimento de material, de equipamento e às vezes na área de pesquisa também, né? O senhor estava frisando a dificuldade que existe, a preocupação que existe de se fazerem pesquisas com estudos randomizados, com estudos sem nenhuma influência para que
o resultado seja exatamente isento, né? E essa dificuldade também a gente tem que ter. A preocupação, melhor dizendo, a gente tem que ter. Carlos, você tocou num ponto aqui muito importante, sem influência. Até uma professora da Universidade de Harvard, Márcia Angel, eu sei o que você queria falar. Ela tem um livro escrito assim, o que está por trás da indústria farmacêutica? Essa influência que você se referia a isso, né? Exato. Mas felizmente existem muitos que não aceitam essa influência. Eu acho que a maioria não aceita e apesar de haver dificuldade por causa da pressão de quem detém o poder financeiro, inclusive, né? Há gente muito séria trabalhando na área médica e na área da ortopedia pediátrica. Talvez a ortopedia pediátrica dentro da ortopedia geral seja a área que menos recebe pressão e influência nesse aspecto, com medicamentos, materiais e implantes, justamente porque a gente lida muito mais, no caso de procedimentos cirúrgicos, com procedimentos que exigem pouco de implantes de alto custos, órteses, próteses e materiais especiais de alto custo, e por isso a gente consegue desempenhar um trabalho, acredito eu, bem mais isento e com bem menos pressão desse tipo de interferência. Você tocou num outro ponto, eu achei muito interessante, em relação ao tempo. O tempo em política, até um famoso político brasileiro falou que o tempo é a senhora da razão. É o senhor da razão. Eu acho que em medicina também o tempo é importante. É aquele tempo que se gasta, que infelizmente, por causa de planos de saúde que o indivíduo, para sobreviver, ele tem que atender muito depressa. E o ponto que eu queria tocar no início aqui do programa era isso. Quer dizer, há um desperdício. Se não houvesse, não haveria esse tempo passado rápido. Em consultório, se você não tem disponibilidade de tempo para fazer uma avaliação numa criança, às vezes ela chega no consultório com uma dor nas pernas, pode ser simplesmente uma dor relacionada a crescimento ou atividade física excessiva. Hoje muitas crianças se submetem a atividades físicas extenuantes de manhã, à tarde, à noite, e outras vezes é sinal de uma enfermidade mais grave, chegando a ponto às vezes de ser manifestação inicial de uma doença como leucemia, linfoma. Então não dá para examinar somente o pé dessa criança em 15 minutos e orientar uma conduta ou um tratamento baseado nisso. A gente tem que avaliar, palpar fígado, palpar abdômen, fazer uma avaliação completa da criança. Então o tempo é essencial para o médico, para o ortopedista pediátrica, para fazer uma boa avaliação em qualquer criança, ainda que o problema seja aparentemente simples. Carlos, dentro desse contexto, eu disse no começo que muito em comum existe em relação à clínica, que é a reumatologia, e a ortopedia, que é clínica também, mas um pouquinho mais, né, direcionada para a cirurgia. Sim. Né? Quais são as condições patológicas, de doenças, que você recebe mais? As principais causas de levar a criança, para levar a criança ao consultório do ortopedista são dores, principalmente nos membros inferiores, dores nas pernas, próximo aos joelhos. E a segunda causa mais comum são as deformidades angulares dos membros inferiores, os desvios. Às vezes a criança tem o joelhinho torto para fora ou inclinado para dentro, e isso preocupa sempre a família, principalmente no momento dos primeiros meses, onde geralmente os joelhinhos da criança são arqueados para fora, e também quando a criança começa a andar por volta de 1 a 2 anos no máximo, quando a deformidade se inverte e inclina para dentro. Essas são as duas principais causas de consulta em consultório de ortopedista. Carlos, outros problemas são em relação aos pés, né? Sim. O pé chato, o pé torto, até o problema da ortopedia, o nome veio por causa Sim. do pé torto. Antigamente, eu via a utilização de palmilhas, quando o melhor remédio seria andar a pé nas ruas de pé de moleque ou na grama. Sim. Qual é
essa ação terapêutica, né, está relacionada aos músculos do pé ou originariamente ao osso? Sem dúvida. Tá relacionado também aos ossos, ao pé chato, aos ligamentos e também à musculatura. A gente percebe que a criança, quando está andando, ela instintivamente tem uma necessidade muito grande de ficar descalço. Às vezes a mãe fala, olha, doutor, ela não gosta de ficar calçada, ele não gosta de usar nem sandalinha, porque isso é instintivo. Há uma necessidade de se usarem os pés para estimular a musculatura própria, intrínseca do pé, e ela vai ter um papel importantíssimo na manutenção do arco, dos arcos dos pés e da função correta. Com relação às palmilhas, aí sim entra um estudo ou 2 estudos randomizados que duraram muito tempo, e nesses estudos, em mais de um continente, avaliaram crianças desde 2 até 15 anos de idade, portanto foi um estudo muito extenso. E para essas crianças, sem escolher quais eram os médicos, metade dessas crianças foram tratadas com palmilhas com a intenção de corrigir o pé chato, alinhar o arco do pé. Para outra metade, que não foi escolhida, foi uma escolha aleatória, foi um estudo, portanto, randomizado, não se fez nada. Já havia uma preocupação, uma linha de atendimento em que não se interferia. E eles observaram que em 80% das crianças que usaram palmilha, houve melhora. Só que para as crianças que não usaram palmilha, houve uma melhora também de 80%. Empate técnico. Empate técnico. Então, a melhora, a correção ou a formação do arco estava programada para acontecer, independentemente do uso de palmilha. Então, hoje o uso das palmilhas está muito mais direcionado para manter o conforto e o alinhamento do calçado junto ao pé do que com a intenção de correção da deformidade. Fica muito difícil hoje contestar esses estudos que foram feitos e rebater essa observação. Ainda nesse contexto, o diagnóstico clínico sempre é soberano, mas você pede algum exame, mas vai me responder daqui 15 segundos. Okay. Você pede exames para isso, aquilo que é visível, às vezes a olho nu? Vamos a um rápido intervalo, voltaremos em seguida. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Estou conversando hoje com o Dr. Carlos Fontoura, que é ortopedista. E não vou falar ortopedista infantil, porque como nós temos aqui é pleonasmo, quer dizer redundância. No caso, você chega lá uma criança com você, você olhou assim, não, esse aqui tem pé plano, pé curvo, pé tal. Qual é o método mais simples de se fazer diagnóstico? Tem que ser, ou se submeter à radiologia. Seria o podograma? Sim, além do exame físico, a gente tem a podoscopia ou podograma, que são 2 recursos simples de baixíssimo custo ou sem custo nenhum, que podem ser feitos. A podoscopia é feita com o apoio do pé da criança sobre um vidro e por baixo de um espelho, através de um espelho, a gente vê a impressão da planta do pé. O podograma, a gente usa um mata-borrão e imprime com... Ou papel carbono também. Isso, ou papel carbono, ou a tinta de carimbo, vai lambuzar o pezinho da criança, mas imprime a planta do pé num papel e com isso você consegue fazer a avaliação do apoio do pé e dizer se está dentro dos limites toleráveis ou se existe alteração. Geralmente isso é suficiente. Entretanto, em casos especiais onde se suspeita de alteração óssea ou que haja consequência para o osso, os ossos do pé da criança, o exame de raio-x pode ser usado também. Sim. Então, quando há algum sinal de alerta, vamos chamar, que de dor muito intensa ou dor noturna ou febre, aí a indicação de exame complementar. Sim. E aí que está o X da questão. A indicação de exames complementares só é necessária quando existe uma evidência clínica para se pedir aquele exame. Tá. Você fez o diagnóstico de pé plano,
Pé plano é o pé, vou falar o chato aqui, fica mais fácil. Porque eu não sei porque esse chato também, né? Às vezes é porque é chato de tratar ou de entender o problema, não sei. Não, é porque é achatado. É achatado. É achatado, né? Claro. E qual é a causa disso? Viu? Por que uns nascem olhando para a lua e outros para o inferno? Bom, o pé plano ou pé chato tem como principal causa frouxidão ou elasticidade de cápsula e ligamentos, né? Então, quando a criança está no colo da mãe, ela tem o arco do pezinho formado. Quando ela pisa no chão, ele acomoda como se fosse uma suspensão muito macia de um automóvel e inclina, o tornozelinho inclina para dentro. Isso é porque os ligamentos, naquele momento, naquela idade, naturalmente são mais elásticos e o pezinho se acomoda exageradamente. O arco desaparece. Quer dizer que a conclusão daí é que não se deve usar a correção logo na fase inicial. É normal, é um pé fisiológico, né? Porque existe muita prescrição de palmilha inadequada, quer dizer, não é o caso de uma minoria de indicações, em que o indivíduo está, não, você vai fazer palmilha. As palmilhas não corrigem, como até viu. Pode piorar a situação, né? Pode, porque a adaptação do pé da criança à palmilha, em 30% dos casos, não é boa. Para cada 10 crianças para as quais você receita a palmilha, seguramente 3 não vão se adaptar. Isso é estatístico na Índia, na Austrália e aqui o resultado é o mesmo. Para cada 10 palmilhas aceitadas, seguramente 3 não vão ser aceitas pela criança. Então, há dificuldades de uso de palmilha, não é tão simples e é um pouco prejudicial também o uso. Você acha que a indicação de tênis para criança, quando existir indicação, não seria também uma situação correta? Sim, é correto. A gente receita calçado anatômico, e o calçado mais anatômico que existe hoje é o tênis, ou calçados que têm a conformação de um tênis. E muitos deles já têm, no formato da planta, uma palmilha bem desenhada, fisiológica, que dá o suporte necessário para manter o arquinho do pé alinhado e o calcanhar na posição de ataque como deve ser. Com isso, o paciente, a criança em especial, vai ter muito mais conforto com o uso desse tipo de calçado. Ô Carlos, como é que você tem visto a chamada dor de crescimento? Porque existe uma certa divergência de opiniões. Porque o crescimento é um fenômeno fisiológico. Agora, existiria também algum patológico, porque no caso, por exemplo, de algumas situações, pode estar relacionado ao estado emocional. Sem dúvida. A chamada, aspas e fecha, fibromialgia, que é uma farsa, que é simplesmente uma dor de causa emocional, que não é doença. Vocês têm encontrado muito isso aí? Sim. É difícil você dar uma estruturação para a queixa de dor de crescimento. Então, existem duas vertentes. Uma que observa que existe um fenômeno. E esse fenômeno de dor em membros inferiores, geralmente dos dois lados, predominantemente próximo aos joelhos, nos períodos em que as crianças crescem mais, ou seja, nas fases de estirão do crescimento, existe. Esse fenômeno leva com muita frequência as crianças para o consultório. E geralmente a explicação que se dá, ou que se tenta dar, porque é uma especulação teórica, é que no período de maior crescimento existe um estímulo circulatório muito grande nos joelhos, que é a região onde o crescimento é mais intenso, e com a adição de atividade física, o aporte de sangue para dentro do osso é muito grande. Temporariamente isso aumenta a pressão dentro do osso e a consequência é que os sensores de pressão do osso interpretam isso na forma de dor. É uma explicação teórica para o fenômeno. E outros acreditam que essa dor não exista ou que seja uma manifestação emocional em períodos de carência afetiva ou outro tipo de manifestação da criança. E a questão da fibromialgia, essa eu devolvo para o Dr. Hamid, porque é reumatologista, mas eu acredito pessoalmente que fica difícil justificar a enfermidade de fibromialgia de uma maneira
através da patologia. Mas o problema é o seguinte, isso tem um estudo também, que esse tipo de dor, né, seria mais prevalente em filhos de pais separados, o que levaria a uma conclusão dessa segunda causa que você falou, de um problema emocional. Mas aí que está o perigo, no caso, quando o indivíduo não é especialista, é de fazer medidas, né, desnecessárias e às vezes até eu ia perguntar para você quais são, de resultados negativos e de piorar a situação da criança. A intervenção. Intervenção cirúrgica. Cirúrgica. Uhum. Não, para manifestação como dor de crescimento ou dor em membros inferiores, e às vezes a criança está com o joelhinho mais torto para fora ou para dentro. Hoje existe uma recomendação da própria Sociedade Brasileira de Ortopedia e uma orientação para que desde o período de residência médica o médico já seja bem orientado para que não haja abuso e indicação de procedimentos. Porque às vezes o momento dramático de dor faz com que a família venha a ceder à orientação médica muito mais facilmente e acredita no que o médico disser para aliviar a dor do filho. Então, às vezes, indica uma cirurgia de correção de uma deformidade que é plenamente desnecessária. Mas hoje isso é bem menos comum. Eu vou devolver a pergunta que você fez, para me não escapar. Fibromialgia está provado por A mais B que não é doença. O que é doença? Doença, enfermidades são diferentes. Doença é quando tem uma causa, é possível chegar a um diagnóstico através de provas. Né? Isso que é doença. Agora, síndrome fibromialgica até pode ser, mas fibromialgia como doença e como tal, esse diagnóstico foi cunhado em 1990, numa reunião do Colégio Americano de Reumatologia, patrocinado pela indústria, né, para criar uma doença. O próprio criador do termo, em 2008, ele admitiu que errou, que esse diagnóstico faz com que as pessoas fiquem mais doentes ainda. Elas já são doentes, sem doença, mas elas vão ficar doentes. É prevalente isso na infância? Hoje existe, para quem recomenda o diagnóstico de fibromialgia, uma forma de fibromialgia da infância e da adolescência. Entretanto, os critérios usados para se definir essa situação são imprecisos e se você seguir rigorosamente esses critérios, muito pouca gente vai estar com um quadro bem definido para você falar realmente está com um perfil de uma fibromialgia, de uma síndrome. Isso. Mas a síndrome, sim, a síndrome fibromiálgica, que eu acredito que ainda está em condição de investigação. Não, né? ela existe, e ficou claro que as pessoas, elas não estão inventando dor. Né? A dor existe, só que ela é central, chamada síndrome sensitiva central, associada a outras síndromes, por exemplo, colo irritável, a pessoa que tem diarreia inexplicável, né? Tempo mandibular, são mais ou menos umas 16 síndromes cuja mãe é uma alteração no sistema nervoso central funcional, não existe lesão. Exato. Quer dizer que vamos passar para o joelho, Carlos. Vamos lá. O joelho é um problema muito frequente em jogadores de futebol. Criança joga futebol também, mas antes de começar a jogar futebol, você falou que é por causa dos ligamentos e tal, mas por que um é valgo para dentro, o outro é para fora? Bom, existe um padrão. A criança nasce com o joelhinho para fora, arqueado para fora. Isso até 2 anos, 2 anos e meio de idade no máximo, vem para uma posição neutra e dos 2 aos 5 ele inclina para dentro. Isso em média para a maioria das crianças e muitas variam em torno disso. No final, quando a gente chega aos 15, 16 anos, todos nós vamos ter uma inclinação para dentro em torno de uns 5 graus, muito discreta. As variações em torno disso é que preocupam. Isso me sugere uma dúvida agora, Carlos. Está indicado ou estão indicados alguns esportes antes dessa fase que você falou? Esportes agressivos, ou até de diversão, ou, por exemplo, balé, ou... Como é que você vê isso?
Dois aspectos. Primeiro, a intensidade da atividade e realmente o momento em que se deve iniciar essa atividade. Então vamos falar aqui qual é o momento, até isso é um problema de saúde pública, quer dizer, o que é que se faz e o que não se deve fazer. Para atividades de impacto, o que exigem posturas excessivamente forçadas, no caso do balé, como o senhor mencionou, se a gente está numa fase ainda elástica da criança, a tendência de se desenvolver, por exemplo, deformidades como joanete, por se estar na ponta do pé, deformidades do pé e do tornozelo, para essas crianças é maior. Então existe uma idade em que, e para isso os professores já estão muito bem preparados, acredito eu, em que se deve iniciar cada tipo de exercício, tempo de treinamento, para que a pequena bailarina não desenvolva precocemente, pelo menos, deformidades inerentes ao exercício do ofício do balé. Vamos marcar a fronteira aqui, quer dizer, de idade? Eu sei que é difícil ter a chamada média, mas a média padrão, qual é a idade abaixo da qual não se pode fazer? Grosso modo, 4 anos de idade. Quer dizer, antes dos 4... Existe todo um protocolo que o professor de balé utiliza para as crianças abaixo dos 4 anos de idade, e seguramente não vão forçar além dos limites fisiológicos, né? Mas, grosso modo, até os 4 anos de idade, a criança deve evitar a atividade habitual do balé. Agora, eu me preocupo com esses protocolos, será que são rigorosamente seguidos? Ou a feitura deles é correta? Eu sei que é difícil uma resposta dessa porque você não está fiscalizando o processo. A gente não atua nessa área, não tem como, né? Mas eu conheço algumas escolas de balé tradicionais da cidade e acredito que se pode confiar na atividade e no trabalho desses profissionais. Existe algum contato, alguma orientação, desde as escolas, hoje, por exemplo, nas escolas de dança, nas escolas de educação física, na formação desses profissionais, já existe um direcionamento para preparação com relação a enfermidades, para evitar deformidades, as doenças, até porque hoje existe um excesso. O pai e a mãe frustrados querem que o filho seja um Gustavo Borges de manhã, um Gustavo Kirten à tarde e um Neymar à noite. Esse Borges aí o que é? É um ex-campeão de natação, né, o Gustavo Borges, que hoje já tem tantos campeões que ele já começa a ficar mais para trás. Mas o fato é que existe um exagero e as enfermidades surgem em decorrência de atividade atlética muito mais precocemente do que antes. Lesões ligamentares dos joelhos, por exemplo, eram vistas em adultos e hoje, aos 12 anos, elas já surgem justamente pela intensidade de atividade física das crianças. Então, hoje, nas escolas de educação física, nas escolas de dança de boa formação... Você tocou num ponto aí agora, Cássio, de boa formação. Sim. Não é sobre esse que eu estava perguntando. São os outros, aí que está o diferencial. E não estamos falando de Uberaba. Sim, porque por esse Brasil afora, nem todo mundo é doutor em balé, né? Sim, eu queria dizer que aqui na nossa cidade nós estamos numa condição privilegiada. De uma maneira geral, sem dúvida nenhuma. Há um despreparo de alguns profissionais que pode acarretar deformidades, sem nenhuma má intenção, mas por negligência ou imperícia e trazer uma deformidade para uma criança ou uma doença articular. Vamos subindo um pouco, mas não é para o céu não. Vamos para coxo femoral, articulação coxo femoral do quadril, né? Essa que abre e fecha as coxas, etc. Por isso que chama coxo femoral. O leg perts. O leg perts está parecendo uma coisa aqui, leg perts, né? É doença de leg perts. Como é que nós vemos isso, Cássio? Bom, leg perts é uma necrose da cabeça do fêmur, que é uma região que tem tanto osso como cartilagem na criança. A parte óssea perde a circulação temporariamente, e esse temporariamente é por um período de 2, 3 anos, às vezes, e é um período em que até essa cabeça do fêmur, que deve ser perfeitamente esférica, se refazer, vai surgir alguma deformidade. Quer dizer que existe o doutor Cássio, uma necrose, é morte celular
E provavelmente essa morte celular é por deficiência de irrigação. Sim, faltou Agora, sangue para aquele osso. Carlos, isso me intriga, né? Sempre me intrigou. Por que falta sangue ali, esse indivíduo submetido ao azar, embora a medicina não tenha nem sorte nem azar, né? Por que falta sangue no coitado? E por que falta sangue só no fêmur? Pois é, até hoje, desde o início do século 20, 1900 e alguma coisa, quando era endêmica na Europa a tuberculose, né? Desde aquela época, quando se descobriu a doença até hoje, não se sabe exatamente a causa. O que faz o vaso que leva sangue para a cabeça do fêmur deixar de ser competente. Mas alguma coisa acontece e faz com que aquele único vaso que leva sangue para dentro da cabeça do fêmur, não existem alternativas, rotas alternativas para isso, ele vai ser colabado e vai faltar sangue para isso. Existe uma relação da criança que convive com tabagistas, com fumantes, atenção, e a chance é bem maior. Eu acho que é relevante essa informação aqui do Dr. Carlos, do tabaco, do fumo que faz mal para quem não o faz, né? Sim. Aquele que vive perto, então, isso aí tem relação? Sim, a criança ela é um fumante passivo. Você está dentro de uma casa onde há fumantes que fumam na presença da criança, seguramente ela vai sofrer as consequências disso, inclusive para a cabeça do fêmur. E uma outra situação é a criança de baixa estatura. Sabe-se que crianças com baixa estatura e com um atraso na idade óssea, ou seja, quando se faz um raio-x da mão e a idade óssea é abaixo da idade real da criança, a chance também é maior de desenvolver a necrose. Ela é menos comum na etnia negra, nos indivíduos negros, porque para o negro existe uma alternativa de irrigação, uma artériazinha a mais que leva sangue para a cabeça do fêmur. E nos nativos polinésios, por exemplo, a chance é maior. Portanto, quem for exercer medicina na Polinésia vai ver mais Legpert do que aqui no Brasil. As doenças têm um fator topográfico, né? Sim, por exemplo, a gota, ela é muito menos frequente. Frequente é o termo errado, mas a gente fala aqui, ó, prevalente, nos países amarelos, né? Da raça amarela, porque não comem muita carne, né? Ao passo que na Inglaterra, a gota não é apenas doença dos nobres do uísque, não. Mas e na também, mulher também, na mulher mas ela é na menos mulher frequente. É tal. Agora, Carlos, nesse caso de Legpert, o que é que se faz e o que não se deve fazer? 60% dos portadores de Legpert vão ter uma evolução favorável, independente da atuação do médico ou não. 20% vão se beneficiar com o tratamento. E outros 20%, os últimos 20%, um quinto dos casos, ainda que o médico atue competentemente, vão ter um resultado ruim. Qual é essa atuação competente? Vamos lá. A gente tem dois princípios para tratar o Legpert. Primeiro, diminuir a pressão do corpo sobre a cabeça do fêmur para que ela possa sobreviver. Ou seja, não engordar. Não engordar, evitar atividades de alto impacto. E nos períodos de crise da doença, muletas e sem apoiar a perna no chão. A gente não vai deixar uma criança, 1, 2 anos, sem pôr a perna no chão, isso é impossível. Assim como o tratamento com gesso está proscrito, não se faz mais porque danifica a articulação. Porque se fazia muito engessava. Engessava por meses, e é lógico que a criança saía dali com uma atrofia, uma doença por desuso, difícil de se recuperar. Mas felizmente isso acabou, porque isso é paradoxal. Sim. Engessar é diminuir a vascularização. Exatamente. Mas a ideia era conter a cabeça do fêmur dentro da articulação para ela preservar a esfericidade. Né? O caso, fiquei curioso agora, porque leg em inglês é perna. E o Pertz foi o que descobriu a perna, a doença foi em decorrência disso, de ser na perna, ou tem um leg com L maiúsculo aí? É um leg com 2 Gs. Arthur Legg, um americano. Em 1910, publicou um trabalho mostrando que não era tuberculose, que era uma outra enfermidade. Ao mesmo tempo, um francês chamado Jacques Calvet, também no mesmo período, 1900 e alguma coisa,
publicou uma pesquisa demonstrando a mesma situação, e na Alemanha, Jorge Perthes também observou e publicou casos em que não dava para enquadrar como tuberculose. Simultaneamente, naquela época não tinha internet, as viagens eram de navio, então demorou-se mais para confluir as ideias para formar o conceito dessa nova doença, que já existia, mas recém-descoberta. E quando se deu pela coisa, decidiram por colocar o nome dos três, doença de Legg, Calvé, Perthes, talvez em função da vaidade de muita gente. Esse Legg primeiro aí devia ser Pernalta ou Pernudo, não Pernal. Né? Mas botaram o 2G, porque aqui tem muito nome também de planta, né? Então lá eles aumentaram um G para diferenciar de perna, porque Legg em inglês é perna. Sim, o idioma inglês tem muito disso, né? A palavra já dá para você o sentido, até pela fonética, do que você quer, né? Do que você deseja falar. E muitas vezes os sobrenomes são ligados a alguma situação como essa, perna, vento, ventania e assim vai. Um diagnóstico diferencial com o Legg-Perthes são as condições de infecção reativa. Quer dizer, é um processo infeccioso. Como é que é o diagnóstico diferencial aí? Doutor Hamid, eu aprendi com o meu professor de reumatologia na faculdade que quando a gente entra no consultório como especialista para atender um cliente, a gente tem que ter uma abordagem médica. Eu não vou pesquisar ali uma doença ortopédica. Eu sou especialista e se a enfermidade for ortopédica, é para mim. Mas se eu não for pensar no global, eu seguramente vou estar cometendo um erro atrás do outro, num momento ou outro, muito mais frequentemente. Agora, a gente tem situações inflamatórias de origem reumatológica. Acho que você está querendo falar sinovite transitória do quadril. Do quadril, que é confundida. Que corresponde a 95% das causas de dor no quadril. Essa é uma causa. Sinovites transitórias, uma inflamação na articulação do quadril, que não acontece em outras articulações, que vem com frequência, a cada semana, a cada mês, pode, no final, ser o prenúncio de uma necrose, de uma doença de Legg-Perthes. E outra situação são artrites reacionais, artrites reativas, que são frequentes no nosso meio, nem sempre bem definidas, e a principal causa talvez seja infestação por vermes, né, na nossa região, e há outras inúmeras causas. Mas essas, com frequência, afetando a articulação do quadril, também podem acarretar, a longo prazo, um quadro de necrose, como a doença de Legg-Perthes. Coxa femoral, eu acho que terminou. Embora essa parte da reumatologia é muito extensa. Isso aqui no interrogatório também não pode dar palpite também. Mas não é aula de reumatologia. Mas existe ainda uma terceira situação muito comum. Hoje a criança tem acesso à atividade física com muito mais facilidade e frequência do que em outras décadas. E a articulação do quadril é sobrecarregada. Muitas vezes a criança tem dor no quadril por sobrecarga mecânica. E a margem, a periferia da articulação do quadril pode estar nessa situação de sobrecarga, inclusive por alterações anatômicas. E hoje existe uma entidade que a gente chama de síndrome de impacto do quadril, né, ou impingement, como o americano quer, e essa síndrome de impacto da margem da bacia contra o fêmur também pode provocar dor e é uma causa frequente de dor no quadril no adolescente. Carlos, ainda em relação ao quadril, existem muitas outras condições que até a gente tem visto, é a tal de uma perna mais curta que outra, que isso tem que fazer a mensuração e às vezes até com o próprio diagnóstico clínico. Existe um exagero de mandar colocar salto, aumentar o salto de um lado, sim, numa diferença de 2 centímetros. É normal que existam essas diferenças. Agora, se for 3 ou mais de diferença, aí sim, subir aquela que está menor. Você tem visto muito isso aí? Com frequência. 1/4 da população, 25%, naturalmente tem uma perna mais curta do que a outra. Então, essa diferença é frequente.
No adulto, o limite de tolerância é de 2 centímetros. A princípio, até 2 centímetros, como o senhor disse, de diferença, não vão trazer qualquer prejuízo mecânico que venha acarretar problema ou dor para o indivíduo, ou dificuldade de performance física. Na criança, a nossa tolerância é até 1,5 centímetros e a gente monitora até a idade adulta, torcendo para que a diferença não ultrapasse os 2 centímetros. Então, até 2 centímetros de diferença, a gente não precisa compensar. Acima de 1,5 a 2 centímetros, a gente começa a se preocupar. A dificuldade do ortopedista e do médico, de uma forma geral, é porque quando ele vai fazer a mensuração, medir o comprimento da perna com uma fita, a margem de erro é grande. Então, a gente faz a medição, a mensuração, e vamos supor que a nossa diferença seja em torno de 2 centímetros. Eu posso estar cometendo um erro porque a medição não é precisa, não tem como ser. E aí a gente usa um recurso, um exame de raio-x chamado escanometria, que vai definir isso com mais precisão. Até a escanometria é um exame que eu também peço, mas tem uma outra, é a radiografia simples, com uma técnica precária. Até eu escrevo, ó, quero com 1,80 m de distância, o pé muito bem apoiado, com o joelho estendido. Porque se ele dobra um mais do que o outro... já dá uma diferença que não existe. E o pé em rotação interna. Quer dizer, isso nós temos que explicar por pedindo, senão lá sabe como é que é, né? Com aquele negócio que eu falei do trem, né? Quando você está no trem, ele está em alta velocidade e você vê vultos. Quando ele está em baixa velocidade, você vê as coisas perfeitas. Isso vale também para exame complementar, quer dizer que não pode ter pressa. Sem dúvida. E tem que fazer essa exigência, por quê? Agora eu pergunto, se o indivíduo não necessitar de aumentar o salto ou a sola, quais são as consequências do uso inadequado? O indivíduo pode, primeiramente, entender que é portador de uma enfermidade que não existe. Isso já traz um transtorno para a pessoa, né? E vai trazer para esse indivíduo uma elevação anormal de um membro. Para a articulação do quadril, vai haver uma assimetria, e essa assimetria, essa inclinação da bacia para um lado ou outro, vai sobrecarregar a musculatura e a articulação mais de um lado e vai trazer um transtorno mecânico com dor. A segunda situação é a junção da bacia com a coluna, as articulações entre o sacro, o finalzinho da coluna, e os ossos ilíacos, a articulação sacroilíaca, que também vai ser sobrecarregada. O indivíduo vai ter um fenômeno mecânico, mas de um lado, sempre um lado dói mais do que o outro. E por fim, a coluna lombar, a região da coluna vertebral, na altura da cintura, que já tem uma curvatura mais acentuada e que vai ser acrescida de mais uma curvatura anômala por uso inadequado de compensação de comprimento. O indivíduo vai ter tudo para desenvolver um fenômeno doloroso em função de um distúrbio mecânico iatrogênico provocado pelo médico. No caso, uma outra situação que nós vemos em reumatologia também são as artrites infecciosas. Nós chamamos da sinovite, né? E você tem visto sinovite vilonodular transitória, que é uma condição muito rara na criança, mas ela existe? Existe, mas é rara. Eu vi poucos casos, e 2 casos dos quais eu me lembro agora, tiveram uma evolução, um desenrolar trágico. Uma foi em articulação de joelho e outra foi em articulação de quadril, 2 grandes articulações do corpo. E há uma deterioração muito grande da articulação se o tratamento não é adequado. Carlos, outro problema muito prevalente e que as condutas às vezes são incorretas são as chamadas escolioses ou desvios da coluna vertebral. Mas nós vamos conversar sobre isso daqui 15 segundos. Sim. Vamos ao intervalo, voltaremos em seguida. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed.
Estou conversando aqui com o Dr. Carlos Forpora, que é ortopedista, abre e fecha aspas, infantil, porque não é exclusividade. E nós deixamos no ar aqui um assunto muito importante em relação à coluna vertebral, que são as atitudes escolióticas confundidas muitas vezes com escoliose. O que é escoliose? É um desvio da coluna vertebral, um desvio não no plano frontal, mas no plano sagital, quer dizer, o corte de cima para baixo. Ô Carlos, eu tenho visto aí muito diagnóstico de escoliose, e aí existe uma forma clínica de fazer o diagnóstico através do fio de prumo, antes da radiografia. No caso da radiografia, o que você tem visto de anômalo? Anômalo sim. Como é que tem sido isso aí? Bom, com relação à enfermidade em si, existe mesmo a escoliose. A gente vê o indivíduo com uma curvatura, quando vê de frente, e que traz um ombro mais alto que o outro, assimetrias, né? E às vezes o diagnóstico é demorado. O paciente procura um ortopedista, um clínico, e acaba que leva alguns meses para que o diagnóstico seja feito. Demora um pouco porque algumas escolioses são discretas e difíceis de serem percebidas ao exame. E existe um erro no diagnóstico, muitas vezes em função de alterações posturais, em decorrência, eventualmente, de um exame mal feito. A criança às vezes inclina o tronco para um lado ou outro no momento do exame e simula um desvio da coluna. Às vezes até o ângulo tóraco-braquial, né? É isso. O ângulo, ou a inclinação. Mais para um lado, é. Exato. A gente vê a margem do tórax e o braço, do lado da curva, o braço fica mais distante do tronco. Então acaba tendo essa diferença, fica fácil perceber. Mas a diferenciação da escoliose postural para a escoliose verdadeira, né, é tanto clínica, a gente examinando a criança consegue perceber, porque ela consegue corrigir, e no raio-x existem alguns sinais na radiografia que mostram para a gente, essa vértebra está rodada, ela gira no exame. Na alteração postural ela não gira, ela apenas inclina. Então não fica difícil separar uma coisa da outra, mas às vezes ainda há uma confusão. Pois é, mas isso aí até queria fazer um alerta de quando se for fazer essa radiografia, pedir que se meça o ângulo cóbico chamado. É o ângulo dessa inclinação que você falou. Por exemplo, um resultado com menos de 20 graus, de 15 graus, é claro, é uma atitude escoliótica, quer dizer, falsa escoliose, né? Por que esse assunto é importante? Por causa das intervenções necessárias. Por exemplo, o colete. Colete ou outro esquema, como é que você tem visto isso aí? Bom, o colete, ele quando é usado, desde o momento em que se detecta a escoliose até depois da puberdade. No caso da menina, 14, 15 anos de idade às vezes. Para quem vai usar um colete que se apoia desde a cintura até o queixo, por um período 22 especial, horas por dia. Né? A menina está se conhecendo, 22 horas por dia, 23 horas por dia. E a menina está se conhecendo, está começando a descobrir a vaidade. Existe uma convivência intensa com as colegas, com as amigas, fora do ambiente domiciliar, para estar usando toda essa armadura, né? Tem que haver um bom motivo. E a questão do estigma é séria. Para quem usa aparelho nos dentes, óculos, já é difícil. Para quem vai usar uma armadura, né, um colete, é mais difícil ainda. Mas existe bullying nisso aí? Existe, seguramente. O bullying existe. Eu não sei mais a tradução correta, eu sei que é infernizar a vida da outra pessoa. Só para ver como vai ficar. Bom, existe uma série, às vezes não há necessidade de haver toda essa reação do meio diante do indivíduo. O indivíduo por si só percebe que está diferente, e no caso, como a escoliose é muito comum na menina mais do que no menino, e é típica da puberdade, período em que está tendo a primeira menstruação, está tendo as mudanças de caracteres de criança para adulto, então é um período especial, que mexe com a vaidade e com o psicológico da criança. Fiquei curioso agora, você falou menina e menino, será que o hormônio masculino protege e o feminino ataca? É uma teoria boa, eu não sei dizer. Eu sei que... Não, porque eu fiquei curioso agora. Eu sei que na menina, quando começa
a fase já de mocidade e tal, aumenta a secreção de estrogênio, diz que para. Agora, do homem que eu não estou entendendo. Porque as diferenças são brutais de um hormônio para outro. Né? São sim. Deve haver algum componente hormonal. Né? Agora, a prevalência na menina é de mais de 3 para 1. Para cada 3 meninas, um menino tem escoliose. Então, a desproporção é muito grande. Mas também isso para com 18 anos, mais ou menos, né? No final da adolescência, já não há mais crescimento de vértebras, então a curva que está aumentando cada vez mais se estaciona onde está e não progride. Carlos, nós estamos aproximando aqui do final do programa. Quais são os desafios, os piores desafios da ortopedia? Bom, esses que se enfrenta com mais dificuldade. Eu acho que a dificuldade de se estar atendendo bem em ambiente de ambulatório hoje é muito grande. Há uma série de intempéries que dificultam o atendimento. A dificuldade que a gente encontra no serviço público, né? A dificuldade de suporte político. Hoje a sociedade brasileira de ortopedia sofre um assédio muito grande, uma pressão muito grande. Há uma série de mudanças com a tendência maior, cada vez maior de socialização da medicina. Eu acho que a primeira especialidade que está sendo visada é a ortopedia. Mas a dificuldade que a gente tem de acesso a suporte de tratamento é muito grande. Para a gente prescrever, para a gente receitar para um cliente do Sistema Único de Saúde uma órtese, um aparelho ortopédico, há uma série de obstáculos para serem vencidos. Vou dar para o senhor um exemplo mais comum. Há muitos clientes de Araxá que tratam no serviço de referência em Uberaba, na universidade. A gente prescreve para essa criança de Araxá um aparelho, essa criança vai para o serviço público de origem, para a Secretaria de Saúde da cidade de origem, que tem uma cota de liberação, vai ser liberado tudo isso e vai fazer o equipamento em Uberlândia para depois trazer em Uberaba para a gente dizer, não, está tudo bem, o equipamento está funcionando, sua criança pode usar. Até isso acontecer, é um período de 60, às vezes 90 dias, que uma criança espera para ter acesso a um aparelho que já devia estar usando há muito tempo. Esse tipo de dificuldade é a maior que eu vejo hoje para a gente fazer o trabalho como deve ser feito. Em síntese, para terminar aqui, Carlos, nós temos 1 minuto só. Resumindo, não fumar, que dá aquele problema que você falou. Né? Não praticar esportes de forma exagerada, excessiva. De forma exagerada e excessiva. Acompanhamento semestral para essas alterações para as quais a gente não sabe se é correto, se está certo ou não. Uma avaliação semestral é suficiente. Né? Semestral? Semestral. Criança que vai ao ortopedista pediátrico uma vez a cada 6 meses, 2 vezes por ano, quando existe um joelho para dentro, para fora, um pezinho chato, por exemplo, é suficiente. E, para terminar, não utilizar medicamentos desnecessários na infância, porque os efeitos colaterais são maiores. Meu Carlos, obrigado aqui pela entrevista. Quem agradece sou eu, estou à disposição de todos. E vamos ver se nós conversamos mais para frente, que esse assunto interessa muito a sociedade na formação de jovens rígidos. E nós estamos precisando disso aí. É parte do meu trabalho, eu estou sempre à disposição. Muito obrigado, até o próximo Ponto de Vista Medicina, na próxima quinta-feira. Até lá. Acabou um pouquinho tarde hoje, hein? Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed.